já canta há muitos anos, já canta há muitos anos, não vou em toda a função. Arranco ponta de touro, meu brinquedo é fura de leão. Nunca cheguei, o meu brinquedo pra mim ter vedação. O diabo é esconder o seu edificação. Boa noite, amigos e amigas da página e do programa Na Identidade do Capoeira, que hoje, pela primeira vez na vida, nós iniciamos 3 minutinhos mais cedo. Aí já vou pedir desculpa para quem vai assistir depois, né? Mas até por uma questão da gente poder ter o cuidado com o mestre também, né? Para não deixar ficar muito tarde e tudo mais. Mas como depois vai ficar salva a entrevista, vai estar no canal Camugerê Cultural lá do YouTube, que agora, além de se inscrever, você também pode ser membro assinante do canal. Vai ficar a entrevista lá para que todos possam fazer aquela velha pesquisa de sempre, aquele velho estudo de sempre. E hoje nós estamos trazendo aqui no programa um convidado sugerido, e depois a gente vai também detalhar tudo, sugerido pelo nosso amigo professor, doutor, mestre de capoeira, Luiz Vitor de João Pequeno, que também está aí nos bastidores, nos auxiliando com o mestre. Boa noite, meu caro amigo Dunga. Como é que o senhor está? Boa noite, Fly. Por aqui tudo ótimo, cara. Uma temperatura agradável. Começou a baixar a temperatura, a gente já começou a puxar o agasalho, tirar as naftalinas do armário, né? Para poder usar as roupas, porque começou a esfriar. E sabe que quando esfria por aqui, né? A coisa pega pesado, né? Tá, já tá um quem é da Bahia? Já tá um fresquinho por aí? Já, Flávio, já. Mas tu tá te escapando do fresquinho daqui, né? Tu tá querendo ir pro calorzinho da Bahia, e inclusive pro interior da Bahia, que é da onde sai o nosso mestre de hoje, Fly. Nosso mestre. Pertinho. É pertinho? Pertinho do meu interior lá. Que show. Então a gente já vai com esse gancho providencial aí, vamos chamar o mestre Liberino para ele se apresentar para o pessoal que está assistindo. Então, uma boa noite, mestre Liberino. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho quem é o mestre Liberino, como começou na capoeira, e a gente vai interagindo aos poucos, tá bom, mestre? Fique à vontade aí para a sua primeira fala. Meus ilustres colegas, admirador dessa arte maravilhosa, que é a arte da capoeira que vem da África descendente. E eu acredito, meus ouvintes, que essa palavra capoeira, que se diz que é mato baixo, cortado baixinho, outro diz que é clareira, outro diz que é caixa que carrega galinha. Isso é que os estudiosos, os pesquisadores, passam para alguém e alguém simpatiza da ideia, ou seja, da verdade. A capoeira, eu fui vítima, ou fui feliz dessa palavra, porque desde criança eu não sabia nem como era meu nome ainda. Eu fiquei órfão, minha mãe foi acidentada, meu pai era caixeiro viajante e me carregava de bagagem, ou seja, um contrapeso na carga do burro. Meu pai era caixeiro viajante. E ele encontrava na estrada os colegas, dizia, não faz isso com a criança, está muito novo. Mas aquilo eu fui criando uma curiosidade e que eles falavam muito em algumas coisas. Inclusive, falava que fulano de tal tropeçou, caiu do burro, não teve nada, outro dizia, então é capoeirista. Outro dizia, o cara pulou o riacho, caiu do outro lado, não molhou as calças. Ali é capoeirista. E aqui fui ouvindo essa palavra. E aqui e acolá também
o povo, parecia que o povo tinha medo de capoeirista, só que ninguém via. Eram dois negócios que o povo tinha medo na nossa região. Ainda falam em alguma coisa dessa espécie, que é o lobisomem e do capoeirista. Só que, eu, graças a meu bom Deus, eu fiquei até 18 anos com meu pai, nunca vi um capoeirista e nem lobisomem. Graças a Deus, não vi. Fui trabalhar no comércio. Ei, mestre, e nem capoeirista lobisomem também. Não via nenhuma, só ouvia o pavor. As pessoas, às vezes, não tinham maldade, falavam, e aquilo eu tomava com pavor. Entendeu? O cara caía do burro, não tinha nada. O cara disse, aí é capoeirista, não tem nada. E aí não machuquei nada, aí é capoeirista. Só que eu nunca vi capoeirista. Cheguei em Feira de Santana, fui trabalhar e inaugurou um ginásio de esporte, que não tinha esporte na cidade. Feira de Santana é uma cidade grande, mas não tinha clubes, sede, entendeu? Aí criou um ginásio de esporte, Périx Valadares. Construiu uma coisa muito bonita. Para os sócios, não tinha transitório. Só que passou um carro de som, tinha serviço de som nos alto-falantes, nos postes, e aí começou a anunciar. No dia 28 do próximo mês, ou seja, novembro, vai inaugurar o ginásio de Pérez Valadares, com a equipe de futebol de não sei o quê, como atração principal, uma exibição de capoeira com mestre Bimba. Aquilo me levantou do chão. Eu não estava preparado para ouvir aquilo. Fiquei numa inquietação, querendo ir. Como é que eu faço para eu ir? Como é que eu faço? Falava não. Lá só entra sócio. Só entra sócio do clube. Acabou, eu não sei como foi que eu fui. Cheguei na hora que o mestre Bimba acende do vestuário, ele mais 9 homens, tudo quase da mesma altura, só tinha um pequenininho que deram o nome depois gigante, que eu passei a conhecer. Muito amigo meu aqui no Além do Carmo, na Bahia. E aí eu vi aquilo, Bimba fazendo uma exibição, mostrando aquilo, a capoeira, aquele som daquele bimba, aquilo me deixou, fiquei hipnotizado. Até hoje estou com esse problema. Só que Deus me deu uma bênção, que ele passou uma mensagem para quem quisesse ser capoeirista, ou que ele passa para os capoeiras, que não está no livro, não sei por que não está no livro, também não solicitei, é que o homem tinha de noite não passar debaixo de árvore, não dobrar a esquina e não dormir em casa de rancho ou em casa de festa. Passar debaixo de noite no escuro, sozinho de noite, eu tenho uma ideia mais ou menos do que pode acontecer. Dobrar uma esquina, principalmente, também, eu manjo o que pode acontecer, eu dobrar uma esquina sem me preparar. Agora, dormir numa casa de festa, de bluço, eu não sei o que pode acontecer. E aí eu... Mestre, se o senhor não se incomodar, vou pedir licença, para nós poder esmiuçar um pouco mais essa história. Então, quer dizer que o senhor além de assistir à apresentação, o senhor teve um dedo de prosa, vamos dizer assim, com o mestre Bimba? Não, ele falou em público. Ele falou... Falou em público o que era que ele tinha para passar para os alunos dele. E nisso aí eu me fiquei hipnotizado, saí batendo em porta, quem é que sabe capoeira, para me ensinar ninguém. Eu trabalhava, o pessoal viram minha fraqueza, me iludiam, e diziam, fulano de tal, vou levar na casa dele, vou te ensinar. Ele é capoeirista. O cara não me ensinava, eu ia na casa do cara, o cara não gostava, me chamava atenção, dizendo que eu estava querendo prejudicar a vida dele, dizendo que ele era capoeirista. Foi quando eu descobri que a capoeira não era bem vista pela polícia, ninguém queria ser capoeirista. E aí Deus me abençoou, eu fui lutando, deu do que deu, né? Além da ditadura militar, ou seja, a repressão política, que eu não sei como é classificado isso, e a Globo, eu não sei se era a Globo, lançou uns homens na televisão, pulando, saltando, chamava Telequete em Montilho lá. Uhum. Que era Montilho, uma bebida.
e tinha um cara que voava de tesoura. Aquilo foi mole para mim. Ligeirinho, aprendi da tesoura. Só que meus irmãos não aguentavam, só tinha um que aguentava. E tinha uns caras lá que gostavam de mim, aí se sujeitava, me emprestava o pescoço para eu voar com os meus pés, pegar. E isso aí, pronto. Foi a gota d'água. Todo mundo, você me ensina, ensino. E me ensina, ensino. E o cara acabei parando na polícia. E aí eu fui responder à polícia lá, o chamado que o policial me chamou. Aí me chegou lá e me contou uma história muito bonita e me pediu para que eu queria que eu ensinasse capoeira regional, como defesa e ataque. Defesa e ataque, que era capoeira regional. Aí me contou uma história muito bonita. Ele era aluno de Bimba, porque ele passou pela faculdade. Todo mundo que fazia a faculdade católica ou federal, não sei bem, a educação física, segundo ele, nós não tínhamos educação física, a nossa educação física era importada, entendeu? E a educação física que a faculdade ensinava era ou futebol ou capoeira regional para o mestre Bimba. E o mestre Bimba dava aula, como até hoje o pessoal de Bimba está lá. E aí ele me disse, senhor Liberino, eu vou ser adjunto, eu sou determinado pelo governador para ensinar a defesa pessoal ao praça, cabo, não, sargento, cabo e soldado. E você sabe fazer tal movimento? Sei. Você vai fazer isso? Fez. Tá tudo bem. Você vai dar aula aqui para mim, eu te pago um salário mínimo 2 vezes por semana. E aí, agora você, como você não foi aluno de Bimba, contei a história a ele que eu estou contando aqui no livro. Uhum. Eu vou te levar para um aluno de Bimba que está fazendo sucesso, representando o Brasil num país aí no exterior. É o cabo Ezequiel, que é o Ezequiel Marinho. Ezequiel Marinho. Aí eu vim para Ezequiel, eu estava viajando, estava fazendo uma exibição de capoeira no exterior, representando a Bahia, o Brasil, no grupo folclórico, que era o Viva Bahia. Aí eu fiquei lá, dando meus pulinhos. Quando ele chegou, ele sabe fazer isso, sabe fazer isso, sei, tá lapidado. Aí bateu o cara. Mestre Benito, deixa eu fazer uma intromissão aqui, só para fazer alguns registros que eu acho relevantes. Primeiro, se o senhor lembra, na apresentação do Mestre Bimba, que eu acho que é uma coisa interessante, quem são as pessoas que o senhor lembra que estavam junto? Eu lembro que no livro... Lembro. No livro, inclusive, o senhor comenta do tocador de berimbau, que era um baixinho, né? Não, é o gigante. Isso. Então, deixa eu antes também mostrar, Fly, tu também já tem ele, né, Fly? O livro do professor Luiz Vitor, da pesquisadora que é uma Denise de Almeida Oliveira, Carolina Oliveira Brandão, Luiz Vitor Castro Júnior. São e o mestre Liberino Brandão são as pessoas que são responsáveis por esta obra, que eu creio ser relevante para que todos os capoeiristas possam conhecer essas histórias, que isso era uma coisa que nós fazíamos durante a pandemia, né, Fly? Dar essa visibilidade àquelas pessoas que não estavam, nos centros, ou eram nomes muito comuns. O mestre Liberino, eu, por exemplo, e aqui me penitencio, não conhecia a história do mestre, fui conhecer através da obra do professor Luiz Vitor e da sua orientanda, né, a Denise, na sua dissertação de mestrado. Então, eu creio que a gente também, além de tudo, vai dar essa visibilidade para que as pessoas vão atrás da capoeira do interior, que é uma coisa que tu fala muito, né, Fly? Da capoeira do interior, que é aquela capoeira que é periférica, que está, né, ao redor do grande centro. Então, mestre, vamos começar falando de quem estava com o mestre Bimba nessa apresentação. No período, eu não lembro se Bimba tinha esse hábito de, antes do show ou depois do show, ele apresentar individualmente os seus
seus alunos, ou seja, seus sócios, seus companheiros de luta. Eu falo gigante, foi o que mais chamou atenção pelo tamanho. Mas, com a continuidade dos tempos, eu fui em mente, no grupo Viva Bahia, fui identificando alguém que estava naquela apresentação que Bimba fez há 60 anos passados. Eu fui dedicando o Adilon, acordeon, entendeu? Acordeon, o João de Barro, eu vim conhecer anos depois, né? Mas, segundo ele, disse que viajou muito com Bimba. E também conheci um cidadão que disse que ele estava nesse show, dava show mais Bimba, apesar de que ele não era do grupo de Bimba, mas ele tinha uma boa envergadura, que seria o Natividade, ele era de Pastinha. Sim. Era um policial em natividade. Segundo ele, quando eu encontrei ele agora em 1970, no estado, nós se batemos juntos, ele no curso de cabo, ele me falou que eu viajei, fui para a África, mais Pastinha, viajei para não sei para onde mais Bimba, fiz várias apresentações no grupo folclórico de Bimba. Só que quando o grupo folclórico não era de Bimba, quem apresentava o grupo folclórico Viva Bahia era esse pessoal, Saci, Cascavel, Itapuã, Camisa Roxa, Camisinha, e outros, que essas pessoas, o nome ficou gravado, porque naquele momento eu só estava focado na capoeira. Não fui muito feliz na capoeira, mas eu tenho boa lembrança, boas recordações, que tudo que aconteceu comigo com a capoeira, eu tomo como uma recompensa positiva. Mestre, deixa então, pegando esse seu gancho, o senhor também, depois parece que a pesquisadora, a Denise, Isso, né? A Denise já está aqui conosco. Que ótimo. Que bom. Vamos dar as boas-vindas para ela aqui. Vamos dar, e a gente vai conversando também. Olá, Denise, seja muito bem-vinda. Né? Olá, boa noite. Boa noite, mestre. Como é que você está? Bem, melhor agora, te vendo tua voz. Que coisa boa. Já entrar com o senhor contando mais histórias. Muito bom ouvir o senhor. Denise, posso te chamar assim? Não sei se tu queres sim, que eu te chame. Sim. Tá. Então, peço licença aí para te chamar, ficar assim mais. Podemos ficar informal. Tu também pode me chamar de Dunga à vontade. Denise, assim, primeiro eu quero te parabenizar por essa como é que coragem de mostrar essa capoeira periférica, né? Que muitas vezes fica invisibilizada, né? Porque a gente volta os nossos olhos sempre para o centro, né? Para o centro, para a capital, para os lugares que são mais onde o turista está também, né? Onde o turista está. Então, a gente desejando a boa noite, eu gostaria que tu pudesse falar um pouco dessa tua dissertação. Eu vou pedindo licença para o mestre, obviamente, né? Da tua dissertação de mestrado, por que surge esse teu interesse por esse tema específico? Como é que tu conheces o professor Luiz Vitor? Depois a gente segue um pouquinho mais com o mestre, que a gente tem muita história para ouvir do mestre, mas a gente vai abrir essa janelinha aí. Faz favor, fique à vontade. Pedindo licença aqui, mestre. Falar um pouquinho só, né? Que o espaço aqui é para o senhor que tem história, mas as histórias só estão começando na minha vida. Eu pesquisei, né, capoeira na minha graduação. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre capoeira, mas foi sobre o grupo que eu fazia parte, mas com uma interface com a educação. E aí, para o mestrado, que surgiu essa necessidade de pesquisar capoeira a partir da historiografia, porque em feira não se tinha, né, nenhuma pesquisa sobre a capoeira de feira dentro da historiografia, né? Claro que a gente tem pesquisas aqui e acolá na área da educação, em outras áreas, mas para pensar mesmo a capoeira de Feira de Santana, qual é a história que a capoeira de Feira de Santana tem, né? A partir das fontes, enquanto como é que o historiador pesquisa, né? Esse trabalho foi pioneiro.
E tive a sorte, né, de encontrar o professor Vitor. Ele foi banca na minha graduação, no meu trabalho de conclusão de curso, e aí entrei para o mestrado também na Universidade Estadual de Feira de Santana, e ele me acolheu na orientação, que foi uma parceria incrível, maravilhosa, porque Vitor, além de ser um excelente pesquisador, é um entusiasta da cultura popular, né? Além de ser, né, discípulo do grande mestre João Pequeno, ele é essa pessoa que tudo que é relacionado com a cultura popular toca muito ele. Então, a gente teve trocas maravilhosas aí, inclusive coisas que a gente sabe que é para a vida, né? Tanto que passou o período concluir o mestrado, e as pesquisas elas vão, né, elas vão tendo essa continuidade. Essa pesquisa da dissertação, ela não ficou só dentro do aspecto acadêmico, porque eu consegui editais culturais de financiamento para produzir um documentário em série chamado Viva Meu Mestre, que a ideia é mapear a história dos mestres de capoeira de Feira de Santana. Inclusive, amanhã vamos lançar o episódio do Mestre Liberino, amanhã, meio-dia. Olha só. E aí, tá aqui no YouTube, né, Capoeira de Feira, a série Viva Meu Mestre. Aí a gente conseguiu um apoio cultural do edital durante a pandemia da Audi Blanc, e a gente lançou 11 vídeos em série de mestres de capoeira de feira, e em seguida eu consegui um outro edital para a produção de um livro de fotografia dos mestres de capoeira, que tem uma versão digital que também está disponibilizado gratuitamente. E agora a gente conseguiu mais 2 projetos, que foi um foi esse do lançamento dos livros, e o outro foi continuidade dessa série documental que a gente conseguiu gravar com mais 5 mestres. Então, tem ainda muitos mestres para estar entrevistando, para a gente estar partilhando de suas trajetórias, porque isso é muito enriquecedor, né? Para as pessoas aqui do nosso território, conhecer um pouco mais sobre a trajetória de cada mestre, de cada grupo, né, se reconhecer mais dentro desse território de identidade, como também para as pessoas que estão fora poder perceber a riqueza, né, cultural de Feira de Santana, como no interior baiano a gente tem, né, tantos grupos de capoeira, tantos mestres, tantas histórias interessantes. Então, a ideia da pesquisa ser contínua, independente de um espaço acadêmico, né, independente disso virar uma tese de um futuro doutorado, a gente pretende dar continuidade à pesquisa de maneira ou financiada, a partir de editais culturais, ou de maneira autônoma mesmo, né? O importante é a gente estar sempre se movendo e se movimentando em torno daquilo que faz sentido para a gente, e que o que faz muito sentido é pensar a história da capoeira daqui de Feira de Santana, não só, né, da Bahia, do nosso território como um todo, mas está fazendo valer que essas narrativas elas precisam ser registradas para que não fiquem só, né, para quem pode ouvir, quem pode estar perto, mas que se espalhe, né, seja disseminada. Denise, uma outra coisa que eu comentasse aí, antes de nós passar para o mestre de novo, quais são os vídeos que tu produziu, ou o grupo de vocês produziu? Tu falou que são 5 mestres a mais, né? Sim. De quais são esses mestres? Só para nós ficarmos aqui. O mestre Liberino, que é o que está aqui, esse queridão, vai vir amanhã. Hoje a gente lançou do mestre Claudinho, que é um discípulo do mestre Cláudio, do grupo Os Angoleiros do Sertão, né, que é Capoeira Angola, a escola de Capoeira Angola, Angoleiros do Sertão. O mestre Robson e o mestre Primo, que são de outro grupo da Feira de Santana, chamado Tradição da Bahia, e o mestre Negão de Georgina, que é uma figura lendária aqui da capoeira de Feira de Santana, é um nome, assim, muito falado, das rodas de rua, e aí a gente conseguiu essa grande, como é que se diz, essa grande chance de encontrá-lo e entrevistá-lo para conhecer um pouco mais da trajetória dele, né? Porque, às vezes, a gente pensar sobre a história também é interessante, porque, às vezes, o mestre de capoeira, ele tem uma história lá do passado até a atualidade. O grupo já tem várias gerações, e
enfim, já está nesse processo de vários discípulos com as suas escolas, mas às vezes o mestre foi aquela figura importante ali no passado, mas não conseguiu constituir uma escola que gerasse, né, esse sequenciamento de mestre-discípulos, ou tem mestres que tiveram um papel muito importante dentro das formações de roda, ou, enfim, são tantas multiplicidades desse semestre que o que importa mais não é como é que se deu essa história, né? Mas, assim, esse mérito social, esse nome que socialmente é concedido para os mestres de capoeira, que é da importância maior, para a gente conhecer as peculiaridades, que às vezes a gente só pensa mestre como se fosse aquele mestre que tem toda uma geração de filhos, de netos, de bisnetos na capoeira, mas às vezes tem mestres que teve aquela história ali no passado que foi de suma importância e que às vezes hoje no presente está sendo esquecido, mas a gente precisa relembrar, né? Porque todo capoeirista, todo mestre tem sua importância ali. Às vezes é uma figura que era mais um cantador, como a gente tem várias figuras de mestres que hoje em dia são mais cantadores, tocadores, bons tocadores de berimbau. Às vezes a gente tem figuras de mestres que não são nem tão bons tocadores e cantadores, mas são excelentes figuras, assim, públicas nos debates, às vezes como o próprio método, enfim, as contações de história. Então, assim, é tanta diversidade e multiplicidade que a gente só precisa sentar para escutar, que é o que eu quero fazer aqui agora mais um pouquinho com o mestre Liberino. Então, Denise, só para nós encerrar, o Fly já colocou aí ao lado. Coloca de novo para nós, Fly, por favor, até para o pessoal pegar o endereço ali para poder acessar. Sei que nós temos alguns amigos nossos que já estão assistindo aí e que gostam dessas histórias, né? Ó, Capoeira de Feira. Então, tá aí também os vídeos que a professora Denise... Vou chamar o professor Denise para não ficar tão informal, né? E estão aí, eles aí, para quem quiser pesquisar. E eu queria dizer para Denise que tu estava preocupada, né, em que ias conversar conosco, né? Vou te dizer que a gente poderia muito bem fazer um bate-papo somente contigo um dia e seria muito tranquilo, porque eu vi que conteúdo tens. Então, muito obrigado por enquanto. Fica aí junto conosco, que nós vamos seguir as histórias aqui, vamos ouvir um pouquinho mais do mestre Liberino e te agradecemos todo teu empenho em dar visibilidade aí a esses mestres de Feira de Santana. Muito obrigado por esse seu trabalho. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço, gente. Estou por cá. Tá. Então vamos lá com o mestre. Mestre, vamos voltar com o senhor e vamos ouvir. O senhor também constituiu, mestre, que a gente sabe, o senhor estava falando ali dos shows do Viva Bahia, mas o senhor também teve um grupo de folclórico, né? Sim, Conta um pouquinho para nós desse grupo folclórico do senhor. O grupo folclórico surgiu na vontade de adquirir recurso para beber uma água nas rodas de capoeira, para pagar um transporte para retornar para casa. E ninguém pagava nada, porque era na praça pública, no meio da rua, ninguém pagava nada. E diante de um amigo curioso, um cara sabido, ele viu um radialista da Bahia, foi transmitido para a Feira de Santana, ele viu esse espaço aberto para ele ganhar um dinheiro. Ele não jogava capoeira, mas tinha necessidade de algumas coisas. Parece que é um crime que a capoeira deixa para a gente, né? Tem necessidade de alguma coisa. E ele me incentivou que a gente fizesse, achasse mais alguém, e fizesse um grupo de 10 ou 20 ou 30 anos, e treinasse bastante, que ele ia fazer um desafio com o povo da Bahia, muito famoso, com o povo de Feira de Santana. E aí ele teve um jeitinho, que ele já trabalhava no rádio há muito tempo, que era um berluço, a arma dele é que ele imitava a Zé Trindade, as vozes dele. Aí chegou em Feira de Santana, eu cheguei primeiro do que ele, tinha uma vez melhor, mas ele chegou também
para ganhar um dinheiro. E aí ele deu uma dica a gente como fazer e chegou em Salvador, fez uma propaganda enganosa, talvez, não sei, que eu não entendo bem do ramo, e atraiu o mestre Canjiquinha para aceitar um desafio do grupo desses meninos de Feira de Santana, que seria eu e meus irmãos. E ele jogou, apimentou e Canjiquinha veio. E aí superlotou o ginásio de esporte Périx Valadares. O povo assistiu em pé. Ele, como estava com a arma na mão, que era a voz, né? Ele foi trabalhar na Rádio Cultura, que tinha em Feira de Santana. Ele envenenou o negócio e Canjiquinha chegou lá com medo. Ficamos no hotel, Canjiquinha mandou a gente chamar, entramos pelo fundo do hotel, camuflado para o povo não descobrir que tinha treta no negócio, né? E aí disse, rapaz, aqui é o seguinte, vou fazer o show e na hora que eu vou me dar para o machucado e vou cantar adeus, adeus, boa viagem, e aí a gente sai do palco e o dinheiro está no bolso. E assim nós fizemos. Aí deu certo para Cacau, né? Cacau, como não jogava capoeira, mas o verdadeiro capoeirista tinha, ó, um 7-1, porque o povo disse capoeirista é meio malandro no papo, viu? Leva todo mundo no papo. Eu fui a primeira vítima. E aí não deu nada para a gente, não deu dinheiro, ficou prometendo outro show, outro pagar o dinheiro, e aí comprou um carro, uma Rural velha, botou um microfone em cima e morreu milionário, fez fortuna com a voz, o Cacau. Tem filho no arte, casas, mais casas, graças a Deus, me incentivou muito. Eu fiquei com vontade de repetir um show para ganhar um dinheiro. E aí fiz tudo para ganhar um dinheiro na roda de capoeira. Posso até dizer a você que eu não corri o chapéu porque não estava na moda, não. Eu botava uma toalha, saía ali com o povo de fora, e naquele tempo o povo pagava. Depois descobrimos que tinha negócio de ganhar dinheiro com a boca, e aí o povo jogava o dinheiro. Todo mundo não ia para a roda de capoeira, já levava o dinheiro trocado para jogar para os capoeiristas. E aí todo mundo queria treinar capoeira com o Liberino para defender o pão. Entendeu? Aí veio como veio a repressão militar, e a gente correu para os cantinhos, ficamos escondidos. A polícia me chamou para ser instrutor, e aí juntou a vontade de jogar capoeira com a liberdade. Pronto. Aí eu fui ser instrutor, e só que fiquei lá até hoje. Certo? E mestre, tem outra coisa interessante, e o Fly vai me ajudar agora aí, que o senhor aprendeu a capoeira com um livro, né? Sim. Um livro. O senhor pode nos dizer qual é o livro que o senhor aprendeu? Capoeira Sem Mestre. Olha aí, ó. E o Fly tem o livro. O Fly, tu tá muito malandro, sabia, Fly? Tu tá muito malandro. Sei que vou ter que... Não sei. Mesmo? Então, o senhor aprendeu com o livro. Com esse livro, não foi? Com uma edição diferente. Com esse título. Com esse título. Isso. Como título. Tá. E uma outra coisa. E teve, além do livro, algum mestre que lhe auxiliou na sua formação? Ou foi tudo muito inspiração? E mestre que você fala de capoeira? Isso, capoeira. Eu fui convidado para ajudar a polícia como adjunto, 2 dias por semana, mas o que me convidou era um oficial da polícia, ou seja, na época era aspirante a tenente, ou seja, ele logo se tornou capitão, ganhou uma bolsa para se formar em medicina esportiva, já se falava em medicina esportiva, naquela época já se falava. Aí surgiu algumas inaugurações na cidade, e nessa inauguração levaram a PE aqui de Salvador para fazer a exibição de aquela ginástica, educação física, né? Calistenia. Na rua, fazendo. Aí eu ia com a banda de música do 1º Batalhão. Como era 1º Batalhão, não queria ficar atrás, né? Foi por isso que eu consegui aquelas fotos.
porque não tinha máquina, ninguém tinha máquina para fazer foto de capoeira nem de futebol. As máquinas atrasadas. Só o Fluminense de Feira de Santana, que tinha um fotógrafo para ele, e ele levava a máquina para casa. Quando parecia um negócio desse, ele fazia o bico, né? Por debaixo do pano lá, fazia a foto bonita. Então, esse pessoal, nesse período, me orientou muito em termos de tombo, né? Tombo. Porque a capoeira naquele tempo não é como a de hoje. Eu não sei também como é a de hoje, porque eu não frequento mais. Mas a gente, mestre, quando terminava um treino, quando terminava de dar aula, ou de tomar aula, trocando martelo, trocando escorão, trocando pensa, a gente já saía com gosto de sangue na boca. Mastigava assim, gosto de sangue. Era muito martelo, era muito porrada. Por isso que as pessoas que zelavam do corpo ficavam assim, eu não quero esse negócio comigo, não. Meu filho não entra nesse negócio. Aliás, meu filho pode falar, porque de menor, no meu período, não participava de capoeira. Para não machucar, não responder, não era aconselhado. Mas eu tive uma boa orientação, porque eu encontrei um amigo passando uma certa necessidade nos seus trabalhos, querendo dar um dinheiro, veio do Rio de Janeiro. Aí ele trabalhava com judô, e aí eu abri uma academia de judô para ele em Feira de Santana, num ginásio lá da Polícia Militar, porque eu já estava no entrosado, foi fácil. E aí aprendi alguns movimentos de judô, porque na capoeira regional tem os movimentos de judô de bimba, antes que alguém treinasse, né? Os balões, né? Batuque, um monte de coisa. Inclusive, mestre... As taponas, os galopantes, que não deixa de ser de boxe, os asfixiantes, que não deixa de ser de judô, de jiu-jitsu, asfixiante, né? Isso mestre... aí o livro não me ensinou a dar asfixiante, mas isso. Aí mesmo que o livro falasse, eu não tinha como treinar, porque eu não tinha autoridade para tudo que tivesse no livro eu executar em quem? Na parede? Naquele tempo não tinha saco de pancada. Eu tinha que fazer no colega, e o colega não ia aceitar. Eu estou dando galopante nele. Mestre, então, só uma questão aí que eu acho que é interessante. Tem algumas fotos no livro e a gente recomenda aí que o pessoal adquira o livro, né? O professor Luiz Vitor, mestre Luiz Vitor de João Pequeno, ele vai depois bater um papo conosco também. No livro, aparecem algumas imagens do senhor fazendo vou falar aqui projeções, né? Que, ou o companheiro seu, parece que é o seu irmão, se eu não estou enganado. Sim, é o irmão, é falecido. Isso, ele está passando por cima. Então, aquilo ali veio do judô, do seu judô que o senhor aprendeu, e não da capoeira, mestre. Que o senhor... eu acredito que... Porque eu não tinha muita intimidade em ver a academia de Pedro, como era que eles treinavam, a academia de João, a academia de João Pequeno. Eu não tinha essa academia, esses movimentos que eu fiz, eu via no livro e, auxiliado pelos movimentos de judô, eu joguei na capoeira, baseado na brecha que Bimba fez isso. Pegou os movimentos da capoeira Angola, que ele era angoleiro, e criou essa luta dele, da região, por isso que é regional, porque é luta criada lá em região de Bimba. Foi ele que criou. Aí ele botou o batuque, botou os movimentos do judô, botou o movimento do jiu-jitsu, né? E tinha capoeiristas, velho, que eu conheci no Recongo, que não aceitava ver um ser humano fazendo aquilo com o outro. Dizia, isso aí não é capoeira, isso aí é karatê, como o cascavé, esse carcará, aquele pessoal de Salvador pequeno, né? Mestre Felipe, via aquilo, eles eram goleiro nato, mas eles deixaram também de apresentar, como eu vi várias vezes apresentar, que não precisou eu apresentar. Eu fui ferido em roda de capoeira, por não aceitar o meu jogo. O cara já recebi banho de pólvora de bala, o cara da tio, já recebi facada, já recebi sapatada com os pés cheios de prego, entendeu? O cara botava prego nos pés e
Mas o pessoal de Santo Amaro já falava dessas barbaridades, só que eu nunca vi. Né? Isso eu nunca vi. Mas aqueles movimentos que se ouviu na máquina foi a única coisa que eu comecei a fazer baseado no movimento que Bimba chamava Tombo da Ladeira, o Dentinho, Crucifico, tá me entendendo? Gravata alta. E nem sempre eu tinha um preparo para dar uma parada no ar para fazer mais perfeito, para Bimba me dar 10. Né? Mestre, o senhor estava falando também que foi uma outra coisa que me chamou, aproveitando o gancho da pergunta do Dunga. O senhor disse que se inspirou muito na questão dos telequetes também da televisão. Isso. E ali nas fotos no livro tem bastante fotos ali do senhor aplicando as tesouras no pescoço também. Isso daí foi uma técnica sua aí que o senhor mesmo desenvolveu ou o senhor também via nas rodas de capoeira essas tesouras? Não, nunca vi em roda de capoeira, não. Eu vim ver se fizeram em roda de capoeira aqueles movimentos. Não te nego, porque naquele tempo, quem gostava de ensinar capoeira não ia para a academia dos outros olhar os movimentos dos outros. Sim. E no meio da rua também eu nunca tinha visto. E também, se eles davam tesoura voadora em roda de capoeira, é tão rápido que não dá tempo você ir em casa buscar um negócio para desenhar, não, é rápido. Quem viu, viu. Quem não viu. Só apesar que eu cheguei a dar 5 tesouras. Eu botava os 5 as pessoas, porque se você ir naquela foto, eu pago caro aquelas pessoas, gasto com ele como gasto com minha esposa em casa hoje, levando para cá, porque eles tinham 1,90 m, 1,80 m, eu não podia dar nem criança, porque não tinha graça. Eu voar no peito da criança, mas o cara mais alto que eu, quase o dobro. Aí eu levava ele ficava ali já de plantão para a gente ganhar o dinheiro, para receber os aplausos. Aplauso para a gente significava dinheiro. Tá me entendendo? Aí eu dava 2 tesouras, o show estava completo. Entendeu? O show estava completo. E eu aprendi, eu trabalho para aprender, mas eu aprendi, entendeu? Eu tive facilidade. Quando o Ted Boy Marinho foi para a Bahia, levaram ele lá em Feira de Santana para me conhecer. Porque o cara só, eu tenho um cara aqui que dá tesoura igual a você. Ted Boy é mesmo. Aí levaram ele lá. Naquele tempo de Verdugo, aquela turma. Sim. Do Paraguai, não sei o quê, aquela turma. Você é menino, mas lembra, né? Eu lembro. Assisti meu pai. Lá, disse assim, vem cá, pai, como é esse negócio dessa tesoura aí? Como é que você faz isso? Como é que você dá? Dê um aí para eu ver. Ele estava na minha frente, eu dei nele. Ele tem em mim, não, rapaz, no cara aí. Não perdi a chance. Mas uma outra coisa que o senhor comenta ali no livro, que nas suas apresentações não era só capoeira que o senhor desenvolvia samba. É porque o tempo, viu, mestre? Maculelê também, não é? Ou estou errado? Eu fiz maculelê, samba de roda, candomblé, só nunca fiz puxada de rede, que era 4 shows, porque o cara pagava o ingresso e a gente não aguentava para apresentar 2 horas de capoeira, porque ficava sem graça, desgastava. Né? O cara já viu aqui que é uma coisa diferente. Aí eu contratava uma vizinha aqui que gostava do candomblé, tinha umas roupas, né? Aí ela vestia as roupas, eu chegava lá, que era Maria do Socorro, aí pegava um tempo, aí teve um festival de capoeira, de maculelê em Santa Mara da Purificação, e eu, como eu morava perto, fui várias vezes, peguei Popó, o pessoal de Popó lá, e comecei a fazer o maculelê sem fundamento. Não fiz fundamento, corri atrás do fundamento do maculelê, um contava a história, outro. É tanto que eu não me aprofundo muito no fundamento de maculelê. Assim também que eu não vou muito fundo na capoeira, no fundamento da capoeira, porque eu sou regional e o fundamento da regional é desse tamanhinho. Quem tem fundamento de jogo africano, de dança de Angola, é os angoleiros, que eu nunca aprendi Angola, não sei nem para onde vai, entendeu? Eu vou, assisto, bato um pandeiro, bato uma palma, um negócio, mas na hora do jogo eu não vou, porque eu não tenho fundamento. E eu só faço aquilo que eu tenho a consciência de dizer o que foi que eu fiz aqui. Por que foi que você me deu essa queda de rim? Por que foi que você me deu esse rabo de arraia? Por que esse chapéu de couro? E eu tenho condições de explicar, principalmente o aluno que está pagando, né? O cara que paga pede explicação. Então, o mestre, tem uma pergunta que foi feita aqui pelo Elton Cristiano, mestre Spaghetti, Fly, se tu puder colocar novamente aí na tela.
ele pergunte ao mestre se o mestre Ezequiel teve alguma influência na formação dele. O mestre Ezequiel, ele foi policial também, né? Sim. Então, o senhor teve alguma influência na sua formação? Obrigado aí, Bespaguete, pela pergunta. Um abraço. Bom, teve sim. E quando eu me desloquei do interior, você de Feira de Santana, né? Eu vim puxado, atraído, né? Convidado, respaldado, porque eu era civil, entrei, estou fazendo parte de um corpo, de um pelotão na Polícia Militar, entendeu? Como todo tempo foi respeitada. Alguém disse que não respeita, mas todo naquele da polícia, quando falava o cara está na polícia, era olhado de uma maneira especial. E então eu fiquei aguardando como é que diz? Um aval. Já vinha com aval de mestre Ezequiel. Você vai ser lapidado, mestre Ezequiel, quem vai bater o martelo no trabalho que nós determinamos para você, se você vai ter condições de executar o trabalho que nós queremos. Aí eu vim do interior, fiquei aqui bem próximo à minha casa hoje, que é aqui a Vila Militar. Ezequiel estava fazendo uma apresentação representando o Brasil, naquela época. Demorou um tempo para chegar. Quando chegou, levaram ele. Em vez dele ir a mim, eu fui lá me apresentar a ele, mostrar as coisas que eu tinha, que a polícia me pedia, que eu estava fazendo. Aí ele me mostrou tudo direitinho e me falou que o que eu falo com meus alunos, está tudo bom aí. O que precisa é você treinar mais. Entendeu? Aí eu desenvolvi uma resistência inaguarável, poucas pessoas tinham resistência. Eu jogava 40 minutos até 1 hora de capoeira regional. Eu jogava com 5, 6 homens. De capoeira regional, ninguém aguenta jogar 10 minutos. Eu desenvolvi isso, paguei o preço depois, né? Tive estafa. Mas isso aí me levou uma influência, porque quando eu pensava que estava bom o que eu estava fazendo, eu queria fazer melhor. E o melhor de tudo é como eu te falei. Não sou prejudicado, mas eu não tinha o que o livro tinha, eu não sei. Eu pulei alguma página daquele livro. Não sabia cobrar. Eu não sabia como puxar aquilo, o troco em dinheiro. Só em mérito. O cara é bom. Cuidado comigo que ele é bom demais. Devagar que esse menino que ele é bom demais. Entendeu? E aí, como a ousadia de ver a fala da polícia perto de mim, talvez isso me ajudou muito, mas eu paguei caro jogar 40 minutos de capoeira regional, que é difícil. Angoleiro joga o dia todo. O mestre Dendê joga uma semana, assim, para assim, a roda. Né? Aquele vai, não vai, coisa, joga para lá, faz. E o regional não tem isso, não. É muito fácil. Mestre, uma outra coisa que eu gostaria de tocar no assunto, que a gente conversou até nos bastidores, foi que tem uma foto ali de uma, vou chamar de menina na época, né? Ou de uma mulher na época, e que é uma coisa, de repente, incomum. O que era aquilo ali, década de 70, quem sabe? Será? 80? Ali foi 66. É, e não é uma situação assim muito comum ver mulheres na capoeira nessa época. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história dessa menina, o nome dela e essas histórias que ela representou nesse período aí. Nós sabemos, a gente finge que não sabe, né? A mulher, quando se interessa pelo homem, ela carrega água no cesto. O homem também é assim. Quando se interessa para a mulher, ele pula cerca, pula muro, compra fiado, dá cheque sem fundo, entendeu? Para atrair a figura. Então, no meu caso, foi bem parecido. Com esse pessoal de Salvador, da rádio, eu falei, vamos fazer uma... Eu digo, eu vou botar você para jogar capoeira. Aí sim, o que eu queria fazer? Ia dar U? Não.
Ela ia fazer uma rasteira, gingar, fazer uma rasteira, eu dava uma U, ela entrava de cabeça, já era bom tamanho. Só ela estar no meio dos capoeiristas já atraía público. Mulher jogando capoeira, mulher, meu bebê Maria. De onde é essa mulher? Como ela não era daí. E aí, mas ela não deixa a vaidade. A mulher não deixa a vaidade. Apesar que ela foi quem deu o maior toque de grandeza na capoeira. A Rede Globo ajudou muito a gente naqueles programas de televisão, botou as mulheres para jogar capoeira. A mulher entrou na capoeira, a gente aí começou a ir para da capoeira com as calças limpas, barba feita, unhas cortadas, que o capoeirista não ligava para isso, entendeu? Foi quem deu um toque de beleza na capoeira, foi a mulher, não estou falando mais de mulher. Domingas não foi diferente. Ela foi ali para fazer a minha vontade, foi no palco de uma rádio, mas ela não deixou a vaidade, fez uma caça apertada ao modo dela. E naquele tempo não tinha nem malha, ou era pano de saco, ou era o brim, né? O brim, ela fez a roupa de brim. Aí quando gingou para lá e para cá, que eu fiz a cabeçada que ela esquivou e entrou com a cabeça, no retorno a caçapa abriu. Aí as roupas íntimas dela apareceu, aí o povo aplaudiu, fez aquela zoada, quase derrubou o auditório, porque viu, né? E aí pagou o ingresso, o povo achou que aquilo ali foi até dramado, né, para mostrar as roupas íntimas na capoeira para atrair o povo. Deu certo, né? Ela ficou morta de vergonha. Foi apertada. Domingas. Uma outra coisa, mestre, assim, ó, eu acho que o senhor comentou isso. O senhor tem muitos registros de um período que não tinha registros, não era comum. O senhor comentou isso, né? Mas é demais. E que... Pode falar. Eu fui uma pessoa na capoeira que não passei fome, porque eu já vim do interior, a gente tinha aproximação com a alimentação, entendeu? Não era variedade, mas a gente já veio, eu trabalhei no interior o tempo todo produzindo alimento, só alimento. A gente só vivia, só trabalhava para comer, entendeu? A gente tinha tudo no interior, tinha o mel, a gente só comprava sal. Tinha carne, tinha um ovo da galinha, tinha a banha de porco, tinha um preá, tinha um lebre, tinha um largato, entendeu? Não faltava alimento. Então, tudo que eu conseguia na capoeira era conseguir um fotógrafo para fotografar alguma foto, fazer fotos. Mas a facilidade que era difícil. Só tinha foto lambi-lambi, que é aquele no meio da rua. Quando eu achava alguém que queria acompanhar para fotografar o trabalho da gente, o povo, da gente que eu também estivesse no meio, né? Aí fazia logo um pacote antes. Vou te cobrar tanto, paga de 2 vezes, paga de 3, pode pagar de 5, entendeu? E acumulei para mais de 500 fotos. Um aluno meu aqui da faculdade também, mestre, vamos fazer uns álbuns com esse retrato. Aí selecionou umas fotos, colocou na caixa de papelão, fazer não sei quantos álbuns, levou para a casa dele, tem um temporal, a casa de ver a água levou a casa com caixa, com tudo, perdi as fotos. 90% das fotos foram perdidas com lama, só que o material era bom naquele tempo. E aí eu fui também, me perdi álbum de capoeira, viajava aquele álbum na mochila, né? Na bagagem, chegava lá, fazia uma apresentação, aí mostrava para o prefeito, aqui, seu prefeito, nosso trabalho, como está, só no papel. Mostrava a ele, aqui nosso trabalho, ele pegava, vou mandar o meu secretário olhar, vou passar para meus... Aí naquilo eu dava 30 fotos a ele, bonita, para ele me contratar para a próxima festa dele, e ele acabava me devolvendo 2 ou 3 ou até nenhuma. Eu gastava tanto dinheiro para recuperar essa sorte. E aí Deus abençoou que ficou essa lá, que ninguém queria, e Dendê viu e se apaixonou. Isso aqui dá para divulgar o trabalho do mestre. Mas eu tinha muita foto. Mas eu sou do tempo do preto e branco, viu? Pois é, eu vi as fotos. Quando saiu a foto colorida, que eu tenho muitas aqui, eu já não tenho novidade para mostrar. A única novidade que eu tenho para mostrar nos coloridos é o uniforme já limpo, entendeu? Eu dando aula em colégios, dando aula
Mestre, próximo à faculdade. eu estava olhando uma foto aqui que me chamou a atenção, que é um curso de capacitação para mestres no SESI. Sim. Em Feira de Santana, no final da década de 90. Como é que funcionava esse curso de formação de mestres? Era dado por outros mestres ou era dado por civis ou que não eram da capoeira? Como é que funcionava, mestre? Isso eu ia perguntar também. Olha aí. O curso de capacitação foi o seguinte. Nesse período, a capoeira não tinha mais segredo, não tinha mais o que apresentar, não tinha um movimento livre. O que a capoeira precisava era ser administrada, disciplinada. Não naquele tempo, até hoje a capoeira precisa de ser disciplinada. Surgiu uma pessoa curioso, viu o meu início de capoeira com várias cordas amarradas na cintura, com o nome como que fosse corda de graduação, que não era. A gente trabalhava com calça, sem cinto de fivela e amarrava elástico. Mas não era um elástico, talvez, de boa qualidade. Quando fosse na segunda lavagem que lavasse a roupa, o elástico perdia a elasticidade, não agarrava na cintura. Você fazia um movimento, a calça descia. Naquele tempo, o homem se comportava melhor do que até a mulher. Né? Hoje a mulher puxa esse negócio, não se comporta, fica seminua no meio da rua e a gente não diz nada. O homem também não queria ficar nu, porque era um show que a gente ia fazer no lugar, para a mãe do prefeito, para a neta, para o filho, queria estar todo mundo bonitinho, arrumado. E a gente aí, numa hora dessa, eu me senti na véspera da viagem, aí fui procurar as prontas entrega que já existiam naquele período. O que era pronta entrega? Era só short, ou seja, calção de bolso. O cara comprava as peças de pano, cortava e levava para as mulheres fazer. Chamava costura de carregação. Carregação era sem técnica nenhuma. E aí sobrava a áurea do tecido. Vocês sabem o que é a áurea, né? É ali onde começa a fazer o tecido, que é tipo uma lona. O costureiro corta aquilo, extrai, deixa para fora e vai costurar a peça no tecido propriamente dito. Aí tinha muita áurea. Aí eu pegava para amarrar nas calças. Aí eu achava preta. Preta não é difícil. Achava azul, achava vermelha, achava amarela, várias cores. Aí eu não escolhia. Pegava e amarrava na cintura. O curioso viu aquilo, muito tempo eu já usando aquilo, e achou bonito, e criou graduação na capoeira com cordas. Entendeu? Aí, quando meu aluno foi ser vice-presidente da Federação Baiana de Capoeira, que era em São Paulo, que devia ser na Bahia, naquele tempo tinha a Federação de Pugilismo. Não tinha Federação de Capoeira nem Confederação. Era na Bahia. Aí ele mandou pedir as cores da graduação da capoeira. Mandou as cores da bandeira do Brasil. Verde, amarelo e azul. Aí com essas 6 cordas, a gente faz agora o curso de capacitação, porque todo mundo, aproveitando que a gente, para ter a liberdade de fazer capoeira em qualquer lugar, com menos perseguição, teria que engolir sapo. Quem não sabia capoeira dizia que era mestre capoeira ensinar. Dizia, eu posso ser mestre também. Apanhava 4, 5 pessoas e ia. Aí amarrava uma corda na cintura branca. Então, a gente que era cúmplice de o pessoal estar usando corda de capoeira em cores, que tem também, depois se perderam, começou a botar cor do time,
cor do orixá, né? Várias cores de cordão, botaram até cordão lilás, cordão preto, porque quem tinha corda na cintura de cores era Carlos Sena, aqui em Salvador, era o cara do judô. Ele graduava o pessoal com as cores do arco-íris. Ele estava falando disso aqui, né? Desse trabalho da fazenda menor. E então, o que foi que aconteceu? Aí não vamos fazer um negócio para ganhar um dinheiro. Vamos dar um curso de capacitação para ensinar capoeira. Aí o cara ia lá, confiava no quem estava convidando e capacitava o cara, dizendo, não, você, a partir da tal dia, é mestre de capoeira. Eu sou mestre por notório saber. Eu sou registrado na Federação de Capoeira, mestre por notório saber, não por curso, nem por teste, nem por graduação. Esse negócio de graduação apareceu ontem, praticamente. Entendeu? Mas a mim não me influenciou nada. Eu só levei a fama que foi eu que inventei curso de capacitação. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque eu vejo todo mundo, hoje não, que a capoeira está tombada, mas era a briga há 10 ou 12 anos passados, porque, pô, fulano de tal começou a capoeira ontem, primeiro, ontem, não sabia dar uma, hoje é mestre capoeira. Verdade. O mestre, eu queria fazer uma pergunta e depois já convidar o professor Luiz Vitor para bater um papo conosco também. E eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor aqui e depois professor Luiz Vitor, se estiver me ouvindo, já vai entrando aí para a gente poder falar sobre como adquirir o livro, quais são os próximos trabalhos, como é que o senhor trabalha nessas questões da imagem. Uma última questão, quer dizer, uma última não, né? Mas mais uma questão, mestre. Depois eu quero ver umas questões com o mestre aqui também. Né? Ah, perfeito, Flávio. Fique à vontade. Então, só para concluir a minha parte, ele diz assim, o senhor tem alguém o senhor ainda está trabalhando? O senhor tem algum aluno que está levando o seu trabalho? Quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? Conte um pouquinho disso. E depois aí o Fly, se quiser aí, o Fly que tiver as suas perguntas também, Fly, fique à vontade aí, então também. Eu tenho um aluno, 2 alunos levando trabalho com o meu método, né? Que é lá na Avenida Senador Quintino, que é os meninos do eucalipto. Eu coloquei o nome Meninos do Eucalipto. Antes, eram os filhos de orixás. Como hoje eu fiz um propósito com Cristo e mergulhei nas águas, né? Estou me dando muito bem. O fim da prova, seguindo uma filosofia evangélica. E aí não ficava bem eu estar querendo servir a 2 senhores. Aí eu botei Menino do Eucalipto, porque o bairro lá é Eucalipto, né? Já estamos com 20 e tantos anos. Já graduei a ele, já dei ele um título, todo um apoio a ele de mestre, entendeu? E o contramestre. Tenho também Negrinhos, que é lá na Mangabeira 2, lá em Feira de Santana também, que eu estou dando uma posição aí, dando um apoio moral de mestre de capoeira, entendeu? É um cara muito bom, tem tese, entendeu? Defende bem a capoeira. Através dele, eu tive uma aproximação há anos passados com o karatê, ou com o maculelê. Ele, o próprio Cláudio, trabalhou conosco nesse período. Esse pessoal que está aqui no livro foi um dia para ser julgado, está na página 65. Criaram um projeto do governo, no tempo no ministro do Esporte, que foi o Zico, e aí vamos classificar o povo que pode ser mestre e que não pode. Aí foi quando o Cláudio, o mestre Dendê, saiu de AU, pulou pela janela e foi embora. Isso, a partir de hoje,
eu não faço mais parte de capoeira regional, eu vou ser angoleiro. Aí botaram eu para defender a tese dele, por que ele estava largando a capoeira regional. Ele, mais uma vez, saiu pela tangente, dizendo, o meu cabelo, meu jeito de andar, me identifico mais como angoleiro. Saiu pela tangente. E aí, mas vou deixar meu irmão, que é o Bel, né? Ficou o Bel lá com a gente. Ganhamos o dinheiro da Fazenda do Menor, ensinando capoeira um bom tempo. Muito dinheiro. O Zico derramou dinheiro, o Mago, Pelé, foi ministro do esporte. Esse pessoal, foi muito dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro na época. Eu fui muito beneficiado, porque teve que ter o curso de capacitação. Foi a jornada pedagógica que veio o pessoal de São Paulo e de Recife e do Rio de Janeiro. 13 equipes, 40 pessoas, ficamos internados em hotéis, eles passou tudo que o projeto da capoeira, ou seja, da cultura, melhor dizendo, da Fundação do Menor Carente, qual era o método de trabalho que nós queríamos. Que ele queria. Vou te pagar, vou te dar uma gratificação, se tem tantos alunos, mas o método que nós queremos aqui é esse. Como eu não tinha classe registrada nenhuma, a não ser o meu interesse, eles disseram, vamos tomar um curso na fazenda, com o juiz de direito da Vara da Infância, para saber quem são as pessoas que você pode, criança, passar o movimento da capoeira. Aí eu fiz o curso, né, para trabalhar com o juiz, saber como tratar, saber os meus direitos, direito da criança, a criança tem todo o direito, como zelar da criança, como receber o pai da criança, o que é que vai falar, o que vai puxar na roda para a criança levar para casa para os pais. E aí, mestre, me beneficiei muito com isso. Mestre, o Fly quer também fazer umas perguntas, Fly? Passa, vai lá. pai. Tá, mestre, assim, ó, tem algumas coisas que me chamaram a atenção ali, e o senhor disse que o senhor teve poucos contatos com escolas, né, com outras capoeiras. Então, aí me chamou mais atenção ainda. Sim. O senhor disse que se identifica bastante com a capoeira regional, fez a capoeira regional. Nas maiorias das fotos ali, o senhor trabalha bastante com a questão de 2 birimbaus, o atabaque no centro e o pandeiro, tudo. Como é que o senhor constrói essa sua bateria de trabalho? Vem influência de alguém? Isso foi o senhor mesmo? Mas é assim, quando eu o vi pela primeira vez, música de capoeira gravada, eu acharia que o certo era aquilo ali que está gravado. Mas o ouvir não é ver, não era filme. Eu ouvia os sons. Apesar que Caiçara levou nos ouvidos da gente primeiro de que Bimba. Quando eu vim conseguir a gravação de Bimba, mostrando os toques de capoeira, né, que são os 9 toques, é muito bom ouvir o toque. Agora, tocar como Bimba, eu não sei. A tecnologia deu uma moral danada, ele ajudou muito ele ali, entendeu? Que como o Bimba toca, poucas pessoas tocam. Era só um birimbau. Bimba tocar com birimbau, às vezes, depois eu comecei a ver uma viola do lado. Depois eu comecei já a ver atabaque. E quando eu vi a primeira vez que eu fui na casa de Bimba, que um colega da polícia me levou, um filho emprestado de Bimba, Antônio Abreu Jubiabá, morava no Alto da Maralina, era filho da mulher de Bimba. Sabe quem era? Aide. Bimba cantava para Aide, para a mulher dele, uma das. Ele gostava muito de dar um apoio em sigilo, em off, ao pessoal do candomblé. A Aide era zeladora de santo. E a Aide joga bonito que eu quero ver, mas não tinha a oportunidade de entrar numa roda, para ficar olhando, batendo papo, tinha que ver de cá, de longe, porque quem pagava não queria perder uma chance. O Antônio Abreu me botou numa sinuca de bico, Bimba fumava muito charuto.
como eu andava em Muritiba, entendeu? Eu pegava a feira em Muritiba, quando era camelô, então disse, olha, compre um cinto de charuto para ir dar a bimba, que ele abre. Aí eu levei o charuto, uma certa feita. Quando chegou lá, no bimba tomou, que era bozó, que eu estava levando bozó para derrubar ele, mandado de Cachoeira. Fiquei em maus lençóis aí, viu? Fiquei mal visto com isso aí. Mas foi ele que me botou. A vontade de ver o mestre fazer o trabalho dele, eu entrei, comprei. Cachoeira era a Suerdic, fábrica de charuto na Bahia, era lá. Sim. E eu caí nesses paus, levei um charuto para oferecer um. Tomou com um bozó. Eu conheci a ideia. Então, conheci. Legal. Uma outra questão, mestre. O senhor fala ali no livro que nas apresentações ali do samba de roda teve acho que foi um clube, né, que pediu para o senhor levar o samba de viola. E aí o senhor convida o violeiro Betinho. Betinho, Bartolomeu Dias. É de Muritiba. Isso, depois ele ficou conhecido como mestre Muritiba. Mas ele acabou sendo mestre de capoeira ou ele era mestre do samba só, de viola? Muritiba foi um camarada que nasceu já com a estrela para a arte. Ele era goleiro da seleção de Cachoeira, de Muritiba. Não trabalhava. Não era porque ele não queria trabalhar, porque só tinha trabalho lá para mulheres, que era a fábrica de charuto. Os homens ficavam em casa e as mulheres trabalhavam com charuto. Então, mas no Muritiba eles faziam um bico. Ele era com o Leandro e Leonardo. O parceiro dele tocava e cantava muito bem. E Muritiba batia o pandeiro e fazia a segunda voz. Explodiu. Não chegaram a gravar, mas o Bartolomeu, o Alcibiades, segundo as mal-línguas, tinha uma oração, que estava no auge, negócio de oração, entendeu? Fechar corpo, estava no auge naquela época. Aí, que as mulheres olhavam para ele no samba, se apaixonavam pela voz dele, ele falava algo para ela, na hora do intervalo, ele dá aquele tom na música, tocador quer beber, aí ele ia bater um papo com as meninas por ali, debaixo dos pés de manga, debaixo dos araçás, né, nas roseiras por ali, e o cara vinha seguindo ele, o marido da mulher. Betinho ficou esperando ele voltar e ele não voltou. 4 dias depois acharam o corpo dentro dos matos lá em deposição. Muritiba ficou o quê? Descalçado. O colégio fez um festival de música intercolegial. E um colega meu da sala disse, vamos fazer uma música de um samba levado a birimbau. Você toca o birimbau, aí eu disse, não, mas tem que ter um pandeiro. Quem é um pandeirista bom que tem aqui? Não tinha. Todo mundo já era engajado. Aí disseram, vai em Cachoeira, rapaz, procure Betinho da viola. Procure Betinho. Aí cheguei lá, fiz o contrato com ele. Ele veio para ensaiar 3 semanas, 2 dias por semana, o samba, levamos para o palco. Foi aí que ele chegou na cidade, ficou ali, gostou, e lá vai, ficou mais eu ali. Eu dava o dinheiro para mandar a feira, ele levava a feira, ficava, e aí o Betinho ficou até o dia que morreu. Morreu do mesmo jeito que o Alcibiades morreu. O cara da rádio abriu um programa Show de Alegria, e aí pediu para Betinho ir abrir o programa, a vinheta do programa. Entendeu? Aí Betinho foi. Aí sabe que ele falava com Betinho? Ele não conhecia Betinho. Ele pensava que Betinho era mestre Liberino. E mestre Liberino era Muritiba. Entendeu? Ele trocou o nome das pessoas. Mas isso não me abateu, porque eu já estava cá na PM. Aí Betinho levou o carro. Morreu como mestre em Muritiba. Mas ele era mestre na viola, no pandeiro. Ele tocava viola, só para tocar pandeiro. Depois aprendeu a tocar viola e fez sucesso
mas puxou o DNA do parceiro. O Fly, vamos convidar o professor? Vamos sim. Vamos puxar o Vitor aí. Ele está por aí? Tô aqui, Dunga. Tô aqui do lado do mestre, ouvindo, aprendendo. Cada história, cada dia a gente aprende mais. É verdade. Só isso, puder centralizar um pouco. Ih, show. O primeiro, dizer que sempre é um prazer recebê-lo aqui, professor. Eu lhe chamo de professor porque, para mim, o título de professor também é muito caro, né? Eu sou professor e esse título me constitui quem eu sou, então, uma forma de respeito também, aí eu me dirijo ao senhor como professor. E, dentro dessa perspectiva, professor Luiz Vitor, gostaria que o senhor pudesse contar como é que, também, na sua visão, como é que foi esse trabalho e quais são as dificuldades hoje de fazer esse lançamento do livro, porque sempre existe uma demanda muito grande, né, da questão financeira, né, mas não sei se teve, acho que parece que teve aporte do governo federal para o livro, né? Então conta um pouquinho para nós aí, professor. Bom, primeiro dar boa noite a todos e a todas, dizer assim que é uma felicidade enorme estar aqui do lado do mestre, né? Você vê a forma como ele vai contando as histórias, enfim. Acho que esse livro aqui não expressa nem 10% da trajetória do mestre, né? A gente tem dificuldade realmente de fazer uma coisa mais densa em função da riqueza das experiências, dos relatos que ele fala, enfim, né? E, embora, por outro lado, é importante, mesmo que a gente tenha essa dificuldade, a gente tentar, de alguma forma, fazer esses registros para poder, cada vez mais, ativar essa memória, né? A importância da memória, a importância de construir uma história que não fique só com aquelas histórias oficiais, mas que a história venha justamente da experiência que esse povo teve de construir esses processos, né? E, Dunga, se você, na live passada do mestre Apuan, ele falou muito bem sobre esse processo, a dificuldade que a gente tem de publicar o livro, né? Na verdade, se você não tiver algum dispositivo de incentivo à cultura, o material vai ficar parado, né? Então, isso aqui é fruto de uma política pública que Dendê, juntamente com Carol, que é uma outra aluna lá do mestrado, elas submeteram ao edital e conseguiram uma verba para poder fazer uma produção, né? E aí você vai ter, desde a impressão, a produção do livro, enfim, são vários processos que quem passa percebe, identifica assim, poxa, velho, não é uma tarefa tão fácil, é uma tarefa árdua, né? Mas, por outro lado, eu acho que é importante porque você, hoje, na capoeira, você tem muita produção, né? E é mais uma, né? Na própria trajetória dele, ele reconhece essa importância do livro, naquela época, do Lamartine. Inclusive, o professor Lamartine ainda é vivo, mora no Rio de Janeiro, o professor Lamartine Pereira, ele mora lá no Rio. Enfim, eu acho que a gente tem é mais assim, o compromisso, que quando você falou do professor, eu acho que Paulo Freire nos ensina muito bem, né? Essa consciência, esse compromisso com essas causas, né? Eu acho que aí, a partir do momento que a gente se debruça para trabalhar com essas trajetórias, a gente abraça um projeto de mundo, abraça um projeto de sociedade, e em breve agora a gente vai estar fazendo o lançamento de um outro material, de um outro livro, que aí já tem uma outra característica, que é a característica mais de rede de pesquisa, são artigos que está refletindo mais os resultados de pesquisa, mas eu acho que também que é um material importante para a gente transitar no meio da capoeira. Eu costumo dizer, Dunga e Fly, que lá quem mais consome essa produção é a própria capoeira, né? É a própria capoeira. Então, e isso que é legal, a gente não faz isso para ficar guardado, pelo contrário, acho que é uma das coisas que a gente tem mais discutido dentro desses espaços, vamos dizer assim, os espaços acadêmicos, é como se dá essa veiculação do conhecimento. Quer dizer, não serve se você vai escrever dissertações, tese, para ficar dentro do gabinete, né? Então, a gente tem que criar um dispositivo de socialização, seja por um vídeo documentário, seja por um videoclipe, seja pela produção do livro.
E eu queria também aproveitar e fazer um registro muito importante do trabalho de vocês dois, porque eu, de vez em quando, eu sempre entro no YouTube para assistir os programas de identidade capoeira, né? Outro dia eu fiz uma provocação para uma orientada minha, por que você não escreve, faz um trabalho, uma dissertação sobre esse programa? Porque, rapaz, o que vocês têm feito, o que vocês têm de material, enfim, naquela época da pandemia, se a pandemia foi um processo traumático, difícil, foi uma grande dificuldade, foi um grande aprendizado. Por outro lado, esse legado que vocês deixaram aí para a capoeira, com esse vasto material, né, de audiovisual, eu acho que é muito importante, né, para a gente e as futuras gerações que estão chegando aí, para poder, né, não deixar esse, vamos dizer assim, esse gingado histórico, né, ficar sem ser registrado. Então, eu acho que o programa de vocês tem esse papel fundamental, que é um papel de formação, né? Você fez uma pergunta do mestre, é uma pergunta de formação, pô. A geração nova precisa assistir essas lives para a gente lembrar que, para a gente estar aqui, teve muita gente lá no passado que segurou, vamos dizer assim, essa peteca, que segurou esse jogo de capoeira. E, professor, a gente agradece aí a deferência, eu acho que vindo do senhor, isso só... Até porque o senhor trabalha com audiovisual, né? Então, o senhor é uma pessoa que é extremamente capacitada para poder fazer uma análise mais criteriosa. Então, a gente agradece, porque vem de alguém que realmente entende da área, né, Fly? E eu queria dizer que isso só deu certo por causa da parceria que eu e o Fly temos, que às vezes brigamos, que às vezes discutimos, que às vezes não concordamos, mas que no fundo e no final das contas, a gente tem uma parceria que deu muito certo, né? que para além das vaidades, não se preocupa se é eu que estou falando, se é ele que está fazendo a parte... Não, é o programa que tem que dar certo, é a capoeira que tem que ganhar com tudo isso. Então, agradecendo também ao Fly, aí a parceria de sempre, já que fomos tão bem citados, agradecer também a sua referência, mestre, que para nós é muito importante e faz com que a gente repense em continuar esporadicamente, com mais, não com tanta ênfase, com tanta voracidade quanto durante a pandemia, mas ainda, mesmo assim, dando visibilidade assim, a esses projetos que a gente acredita serem de relevância para a capoeira. Mas então, dentro dessa nossa roda, a gente queria fazer uma última fala de cada um de vocês, né? Aí a gente encerra no final aí com o Fly e suas considerações finais, né? Então eu vou pedir então para Denise, se ela estiver nos ouvindo aí, Denise, não sei se tu estás por aí, para que tu também apareça aí conosco para deixar o teu recado. Não sei se ela está aí, ou ela, de repente ela não está. Mas vamos... Tá. Então, Denise, vamos fazer então a tua fala conclusiva aí, que na verdade não conclui nada, mas, né, a gente pode se despedir, a gente pode agradecer o teu trabalho, né, e agradecer também tu te expor, né, aqui conosco, né, trazendo um pouco da tua experiência. Muito obrigado. E as tuas considerações finais, Denise, por favor. Agradecer, gente, pelo espaço, né? É uma alegria para a gente, sobretudo por conta do mestre Liberino, de estar, né, mestre, acessando essas tecnologias e estar participando de uma maneira muito mais ampla, né? Não só esse alcance aqui regional nosso, mas tem um alcance para outro estado, outras regiões do Brasil. Isso é importante porque dinamiza mais o conhecimento, a gente consegue estar se acessando de uma maneira mais, né, mais profunda, mais fluida também. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu não conhecia esse programa, o professor Vitor me falou. Fiquei muito feliz de saber, um programa bacana que está movimentando. Porque até é estranho, porque quando eu ouvi falar live, para mim ficou aquela coisa assim,
como se fosse algo que tivesse parado na pandemia, né? Eu fiz alguém faz live ainda hoje em dia. Que bom que sim, né? Porque é um espaço muito interessante de troca, de aprendizagem, e esse material fica aí, sobretudo a gente que está acostumado a, hoje em dia, cada vez mais na tecnologia, bota a gente para acessar coisas muito rápidas e vídeos muito curtos, conhecimento muito rasos, então é muito importante programas como esses, que se propõem a debates mais longos, mais profundos, e que isso aí faz com que a gente tenha uma acesso ao conhecimento de uma maneira, né, totalmente diferente do que essa coisa tão rasa que a gente tem percebido aí ultimamente nessas redes sociais. Então, parabéns pelo trabalho também. Grata ao professor Vitor pelo convite, que é um grande parceiro. Grata também ao mestre Liberino por estar participando aí e acessando essas tecnologias também. E estar partilhando, sobretudo. Cada vez que eu sento, né, eu escuto, já tive 4 encontros, assim, longos com o mestre Liberino, mas nunca é a mesma coisa, né? Sempre são coisas diferentes que surgem, sempre são, por mais que sejam as mesmas histórias, são histórias sempre com detalhes diferentes, né? Porque nossa memória é viva. Então, a gente sempre vai resgatando alguma coisa naquele momento. É isso, grata, viu, gente? Boa noite. Obrigado, Denise, muito obrigado aí pelas tuas palavras. Eu Eu lembro, vou trazer aqui a fala do nosso amigo mestre Tapuã, né? Que a gente sempre tem um ouvido novo com uma piada velha, né, Fly? Ele diz muito isso e eu acho que isso, né, na verdade, é muito além, né? E depois, Fly, quando tu for fazer a tua intervenção final, até para Denise, que de repente ela não conhecia o nosso programa, fala um pouquinho do alcance também, se tu puder falar do alcance do nosso programa. Não sei como é que nós estamos hoje, né? Porque passou a pandemia, mas durante a pandemia nós atingimos muitos países, né? Muitas pessoas de outros países que nos assistiam. E, inclusive, eu já lancei ali, e eu vi que já aceitaram, o México, Colômbia também. Então, amanhã, com certeza, aí a entrevista vai estar rodando outros países, né? E quiçá, né, a gente consiga aí que as pessoas reconheçam e conheçam o mestre Liberino aí, né? Certo. Curtam a sua história. Eu vou passar agora para o professor Luiz Vitor, para as suas conclusões finais, depois o mestre Liberino e o Fly encerra o nosso bate-papo. Também eu só queria agradecer a oportunidade, né, tanto ao mestre Fly como ao mestre Dunga. Viu, Dunga, pode não precisar chamar de senhor, não. Eu fico brincando lá, que senhor é coisa de feitor, enfim, pode chamar de Vitor. Inclusive, essa coisa, eu sempre me coloco, assino como eterno aluno do mestre João Pequeno. Até prefiro, né, não tenho essa coisa, me coloco sempre no lugar de aprendizagem mesmo, de ser aluno mestre, né? Talvez eu fui um aluno que ouvi muito o mestre João Pequeno, e a gente está com esse desafio agora de fazer o livro de João. Né, queria dizer a você que é um prazer estar aqui do lado do mestre Liberino, é uma riqueza enorme. Rapaz, eu fui com o mestre Liberino daqui para a feira, voltei, e que Denise acabou de falar que agora realmente são histórias. Então, uma viagem que é 1h30, parece que você faz em 10 minutos, porque é muita história que ele vai contando. Boa, velho. Cara, quando a gente vai aprendendo. E ele é um cara que é da pesca, pescava no rio, agora pesca aqui no mar, mora perto da igreja do Bonfim, rapaz. Mora aqui perto da igreja do Bonfim. Aí. Enfim, e eu queria só acrescentar mais uma coisa, né? Que esse livro contou com uma participação da amiga de Denise, a Carol, uma historiadora que também nos ajudou bastante. E eu queria também fazer uma ressalva em nome de Denise. O nome dela na capoeira é Dendê, né? Dendê, aluna do mestre Cláudio. E Denise tem uma coisa que eu fico impressionado com ela, que é a capacidade dela de trabalhar, né? Denise, ela não faz uma coisa só, ela é professora de yoga, olha aí, capoeirista, e faz vários projetos, enfim. Então, ela consegue fazer uma articulação muito legal com a turma do audiovisual, é poeta, poetisa. Né? Poxa, e só agora nós sabemos disso?
Rapaz, Dendê, como diz a música, Dendê de ar amarelo, né? Enfim, então eu tive uma grata surpresa ser orientador dela, mas na verdade ela conseguiu trilhar sozinha. E uma coisa que a gente sempre discutiu quando a gente estava fazendo qualquer tipo de pesquisa, porque esse é um método da história oral, às vezes ele é muito questionado, né? Porque nós trabalhamos com essa memória, e essa memória, o que vale é a memória do tempo presente. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é um método que a gente tem que se encontrar com as pessoas. E se encontrar com as pessoas, isso significa dizer que a gente tem que aprender com esses mestres, né? Então, você não faz um trabalho com um único encontro. Eu me lembro que nesse processo a gente teve aqui umas 2 vezes ou 3 vezes na casa do mestre Liberino, ouvindo, escutando, batendo papo, proseando. Quer dizer, então esse processo que a gente produz conhecimento se dá de uma outra forma. Talvez quando a gente trabalha com documento, mais assim do papel, a gente fica mais isolado. Mas quando a gente trabalha com a coisa da oralidade, com as narrativas, a gente fica mais perto dessas pessoas, a gente procura ouvir, e a gente ouve coisas importantes que vai para além do mundo da capoeira, né? Então, eu queria deixar esse registro, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Fly, muito obrigada, Dunga. E eu quero você, Dunga, você vem aqui, mas eu sei que sua agenda é cheia, você é sempre convidado por várias pessoas. No dia que você sentir precisar qualquer coisa, está aqui sempre à disposição para lhe acolher. Tanto você como o mestre Fly. Dizem que eu sou movido pela boa comida. Então, convidar para uma janta, a gente está pronto. Ô, Flávio, o que tu achou dessa? Não pode perder, né? Então, agora vamos passar a palavra ao mestre. A gente mestre. vai fazer o seguinte, a gente come aqui na Cabana do Bugari, onde o mestre pesca. Olha, onde tinha festa antigamente, uma festa que era da segunda-feira, Gordas da Ribeira, depois da festa do Bonfim. Essa festa quase se extinguiu. Mas na década de 60, 70, 80, era as festas dos subalternos, porque eram as festas dos barraqueiros. Acabava lá, vai do Bonfim, segunda-feira, e desceu para a Ribeira para justamente comemorar. E a segunda-feira da Ribeira você vai comemorar comendo o quê? O cozido. Então, toda segunda-feira na Ribeira, o cozido é forte. Mas aí também, se for final de semana, a gente vai ver, comer aqui um camarão, vamos comer um peixinho aqui. Na beira do mar, assim, em frente ao mar. Você vai comer e contemplar o mar. Com certeza mesmo. Eu digo, Fly, quem não chora, né? Não mama, né? Gostei aí, Então vamos passar. Não come cozido da. Então vamos passar a palavra aí para as considerações finais e para esse encerramento. Obrigado, professor Luiz Vitor. Mestre Liberino, a palavra está com o senhor aí para as suas considerações finais. Então, eu fico ouvindo e vendo as coisas, querendo aprender. E a vida é um aprendizado. Eu já recebi todas as honras que um mestre de capoeira uma pessoa pode receber na capoeira, que seja mestre e que não seja. Recebi o prêmio maior da capoeira, o Viva Meu Mestre, né? Recebi berimbau de ouro, e sem falar de medalha, e honra, o mérito, mas essas coisas, falando para o mundo da capoeira, para mim, não foi assim uma coisa ideal para mim. Eu não sei se chegou antes ou chegou depois. Esses elogios que a capoeira me deu. Isso me trouxe uma certa consequência de inibir as coisas. Um programa como esse, falado mundialmente, eu vim ver hoje. A palavra... Como é o nome? Como é o nome dessa palavra do evento de hoje? Live. Para mim era um palavrão. Entendeu? Para mim é um palavrão. Não justifica isso. A capoeira
não saiu de mim. Eu tenho muito tempo de jogar capoeira, não só por acidente, porque chegou a hora de eu passar a bola para outro, dar o berimbau a outro. Mas eu tenho esse problema que nem todo mundo tem, viu, Flávio? Eu quero sair da capoeira, mas a capoeira não sai de mim. Agora, se eu esperar de porta dentro, me entrou esse título, entendeu? Conheci esse programa Camugerê. Isso é até faz parte do coral de Bimba, é? Camugerê, já vi isso. Já vi isso em algum lugar. Entendeu? Isso não me trouxe prejuízo. Mas eu fiquei aqui, se fosse para eu ficar aqui sozinho aqui, sem minha esposa aqui, eu não ficava. Eu ficava todo perdido, mas ela aqui do lado dela aqui, graças a Deus. E aí eu fui abençoado de Deus ter me dado essa pessoa que me tem paciência comigo. Já briguei muito por ela. Quando seus colegas subiam no palco para ganhar voto, dizia que ia dar indenização ao capoeirista, que ia arranjar uma bolsa para o capoeirista, mas nunca falaram nada para a mulher do capoeirista. Né? A bichinha lava roupa branca o ano todo, os alunos ficam pedindo: Dona Maria, cadê o mestre? Tem roda hoje, tem roda amanhã, e ela ali deixa a panela queimando, vem para cá. Quando fala em dar um benefício, não fala em dar um benefício para ela. Inclusive, o pessoal do Camugerê vão batalhar para as viúvas dos capoeiristas. Olha aí, Flávio. Né? Fazer alguma coisa que ela tenha coragem de sentar aqui do lado, dando risada, alegre. Como é o nome da sua esposa, mestre? Dona Margarida de Almeida Brandão Azevedo. Dona Margarida, seja muito bem-vinda ao programa também. Conhecido como Dona Carminha, porque para me tolerar tem que ter calma mesmo. Deus me abençoe, que eu tenho essa pessoa. Então, esses títulos que a capoeira me deu, a sociedade me deu lá fora, de mestre de capoeira, eu não tenho condições de ser mestre. Marco Aurélio diz que mestre é aquele que vive do ofício. Eu me chamo de mestre, mas eu não vivo do ofício da capoeira. Eu vivo dos outros trabalhos, entendeu? Da capoeira, se fosse para eu viver, eu não comprava nenhum boné, entendeu? Então, eu não posso ser mestre. Na vista de vocês, eu estou vendo aqui, viu, Vitor? Você que é fiscaliza a literatura, mestre Liberino. Você está vendo aí um pessoal desse aqui, é só Flávio, não tem ninguém, nem que é mestre, nem contramestre, nem nada. Né? Agora fica eu e meus colegas, não se respeitam, um trabalhozinho desse tamanho, dizendo mestre Pedro, mestre João, mestre Fominha, não sei o que, você não entendeu? Não diz. Qual é a sua posição na capoeira, Dunga? Mestre, eu sou mestre de capoeira, mas... Glória a Deus, só um colega. Me alega agora. Mas isso não me define, mestre, porque o que me define são as amizades que eu construí ao longo da minha vida, né? As amizades, as parcerias, e que proporcionaram com que eu pudesse chegar até o senhor. Né? Então, isso aí... Isso é bom. O conhecimento, a amizade é muito grande, que meus colegas lá atrás deveriam ter. Eu sou do tempo quando o mestre capoeira vinha de um lado da rua, o cara descia o passeio e ia para o outro, para não se bater com outro mestre. Sou esse tempo ainda, entendeu? Um não ia no treino no outro. Hoje o cara faz um evento, convida, o cara vai de peito aberto, dá risada, come, bebe, toca bem. Eu não alcancei esse tempo. Esse tempo que o cara ficava todo, me olhar meus movimentos, para passar para outro. Mas eu estou feliz. Eu espero que eu vá conseguir um método, ou até mesmo desenvolvido pela minha inteligência. Eu não quero empurrado por ninguém, não. Para eu fazer parte, como ele está chamando aqui, né? Seja membro do canal Camugerê. E hoje a inscrição é de grátis hoje, né, mestre? É isso aí, Aí eu cheguei logo. E aí, viu, Dendê? Muito obrigado. Que Deus abençoe, guarde vocês, que dê cada dia mais inspiração, força, e como você diz, e duplique a sua amizade. Porque você, para fazer amizade, não precisa ser chamado de fly, basta ter o Camugerê. Amém? Amém. Amém, mestre. Fly, aí então, agora é tudo contigo aí, as suas considerações, e mais uma vez, obrigado aí pela parceria de sempre.
Bom, deixa eu nos colocar aqui como a nossa roda de capoeira nos ensina, que é nos colocar em igualdade, pelo menos neste momento, né? Porque depois de escutar as histórias do mestre, a gente vê o que a gente precisa ainda percorrer para tentar, quem sabe, um dia chegar perto da igualdade de um ser humano, assim como o mestre Liberino. O Dunga falou uma coisa agora há pouco, bem interessante, que eu já estava preparando, até fazia tempo que eu não fazia o meu encerramento reflexivo, né, Dunga? E tu falaste que o título não importa, o que importa é as amizades, e as amizades que nos levam até escutar as histórias do mestre hoje. E, mestre Liberino, o senhor disse que o senhor já recebeu todos ou quase todos os títulos que o senhor poderia como mestre de capoeira, e o senhor é grato por isso. E eu vou corrigir um pouco a sua fala, utilizando a fala do meu amigo Fique à Dunga. vontade. Utilizando a fala do meu amigo Dunga, que o maior título que o senhor recebeu dentro da capoeira até hoje foi justamente as amizades. Verdade. O senhor poder ter do seu lado uma pessoa de extrema humildade, caráter, carinho, quanto o professor Vitor, ter ao seu lado uma pessoa lhe ajudando como a Dendê, e aí eu digo gerações diferentes, com pensamentos um pouco diferentes, linhas diferentes, e hoje eu e Dunga estarmos aqui também para escutar suas histórias, e nós quatro, tanto eu quanto Dunga, quanto Vitor, quanto Dendê, eu vi que nós temos a mesma linha de pensamento numa coisa. São 4 idades diferentes que sentaram para escutar o senhor, para aprender com o senhor e para se emocionar com a sua história, independente do que o senhor tenha feito pela capoeira, do que o senhor tenha vivido pela capoeira, mas a gente poder se emocionar com a sua história de vida. Isso é uma das coisas que eu venho falando para o meu amigo Dunga e para outros amigos meus, que a capoeira está perdendo isso hoje em dia. A gente poder sentar com um mestre mais velho, escutar as histórias e continuar aprendendo e continuar se emocionando. Parabéns pela pessoa que o senhor é, parabéns pela família, pela esposa, parabéns pela sua humildade, que muitas vezes na live o senhor mesmo disse, né? Isso foi o que eu vi, isso foi o que eu vivenciei. O que eu não vi, o que eu não vivenciei, eu não posso falar. E hoje em dia a gente vê tantos jovens, como o senhor mesmo disse, batendo no peito, dizendo que é mestre e acha que sabe tudo, que já viveu tudo, né? E a gente poder sentar e escutar o senhor com a sua idade, com o que o senhor já viveu na capoeira, coisas que nós não vivenciamos e nunca mais vamos vivenciar, como, por exemplo, ter a oportunidade de ter estado ao lado do mestre Bimba, que foi uma coisa que eu não consegui alcançar. Isso é uma coisa que eu não vou alcançar nunca. Isso é uma história que o senhor vai levar para o resto da vida e que eu nunca vou poder, como eu disse no início da minha fala, eu nunca vou poder estar à sua altura, justamente por não ter vivenciado o que o senhor vivenciou. Então, parabéns mais uma vez, obrigado por ter compartilhado a sua vida, não só na live, mas como no livro com a gente. E eu que sou um apaixonado pelo interior, e cada vez mais apaixonado pelo interior, existe uma frase que diz assim: o interior é o refúgio dos corações livres. Verdade. E hoje, nessa live, eu pude ter a certeza disso. O senhor tem um coração livre, e que bom que nós tivemos aí 2 amigos, grandes amigos, que puderam dar mais espaço ainda para esse seu coração voar e poder encantar mais pessoas. Amém. Obrigado, mestre. Amém. Obrigado, professor Vitor, por ter trazido o mestre aqui conosco. Obrigado, Dendê.
Obrigado à esposa do mestre por estar aí conosco também. Até a próxima. E a próxima vai ser com o novo livro do mestre Vitor aí, que a gente vai estar trazendo também para divulgar. Amém. Valeu! Obrigado, gente.